Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois a terra onde pisas é terra santa. As sandálias se consumiu, e Moisés sua glória viu. Voz de poder, som de trovão, traz a presença do grande eu sou. Israel viu o exército, e os carros viu o Egito. E Deus soprou, abrindo o mar, para o seu povo a pé passar. E a cada vez mais perto, Deus revelava afeto, e muitos nomes Deus recebeu. E Deus se aproximava, e o povo adorava, e muitos nomes Deus recebeu. Senhor dos exércitos e Deus fiel, O Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Alfa e Ômega, grande eu sou, libertador nosso, que jamais Noé, construa uma arca para você e sua família e faça entrar nela um casal de cada criatura, pois inundarei toda a terra. Noé ouviu a voz de Deus, e a fez pra salvar os seus. A seu mandado obedeceu, e ao dilúvio sobreviveu. Abraão, Deus disse vai, em sacrifício seu filho dá. Sem questionar, o arrependeu, e o Cordeiro Senhor proveu. Os homens, e cada vez os homens lhe deram um nome baseado naquela revelação. Davi o chamou de nossa retidão, Jeremias o chamou de nosso conforto, Jó o chamou de meu amigo. Todos esses nomes eram verdades acerca de Deus, e todos apontavam para Jesus, que foi profetizado por Isaías quando este declarou: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Maria foi quem Deus chamou pra ser a mãe do Salvador. Jesus será seu nome, o outro nome maior não há. Ele haverá, e a cada vez mais perto, Deus revelava afeto, e muitos nomes Deus recebeu. E Deus se aproximava, e o povo adorava, e muitos nomes Deus recebeu. Senhor dos exércitos e Deus fiel, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Alfa e Ômega, grande eu sou, libertador nosso, que jamais outro nome maior não há. Deus tem trabalhado através da história, buscando relacionar-se com os homens, seja em sarzas ardentes, em topos de montanhas flamejantes, em quartos silenciosos e em momentos de quietude. Deus tem atraído pessoas para si. Você consegue imaginar Moisés ou Maria, Abraão ou Noé tendo contato direto com o Deus vivo? Ele se revelou a cada um deles de uma maneira, e cada um respondeu de um modo diferente. Uns tremeram, se prostraram ou ficaram em sua presença em adoração silenciosa. E você, como tem respondido para Ele? A forma como respondemos a Deus revela o que cremos a seu respeito.
Neste lugar, Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. Ele está buscando relacionar-se com você. Se você não o conheceu antes, pode começar a conhecê-lo agora. Se você anda com Ele há muito tempo, mas acha que está longe de Deus e de sua maravilhosa graça, Ele está pronto para mudar isso em você. Talvez o surpreenda saber que durante esta apresentação, pessoas têm orado para que a sua vida seja transformada. Se você deseja que isso aconteça, Deus fará isso na sua vida. Se você quer deixar o passado para trás e parar de se preocupar com o futuro, o Senhor está aqui neste momento. Seu Santo Espírito está esperando para conduzir você à majestosa presença do Senhor. Seus olhos estão abertos para vê-lo? E seu coração está aberto para recebê-lo? Enquanto nosso coral continua a apresentação, estejamos todos nós prontos para ver a Deus e receber tudo o que Ele tem para cada um de nós.
Você já reparou como muitas vezes qualquer coisa consegue tirar a nossa atenção? Isso acontece também aqui dentro da igreja e até mesmo durante este coral. Enquanto estamos aqui nessa noite, peça a Deus para que Ele faça você olhar somente para aquilo que Ele quer te mostrar. Deixe seus ouvidos atentos para ouvir e seus olhos abertos para enxergar. Assim como nossos pais nos amam, pode ter certeza que Deus é um Pai amoroso e está com cada um aqui nesta noite. Ele nos escolheu antes da criação do mundo e seu desejo é amar-nos cada dia mais como um pai ama seu filho. Por sermos crianças de Deus, Ele colocou em nossos corações o seu Espírito Santo. E, por isso, agora nós temos o direito de falar com Deus como nosso Pai, nosso Abba, nosso Papai. Nas TVs e nos jornais, muitos exemplos de atitudes erradas que os pais tomam diante dos filhos. Mas nas Olimpíadas de Barcelona, isso foi diferente. E os espectadores de todo o mundo puderam guardar na memória um exemplo vivo de amor de pai para filho. Naquele ano, Derek Redmond estava por alcançar o sonho de sua vida, ganhando a medalha de ouro na prova dos 400 metros. Quando foi dado o tiro de largada, Derek sabia que estava correndo a corrida de sua vida. Mas então, tragicamente, um estiramento na perna direita fez ir embora qualquer sonho. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar em pé e tentou em vão concluir a prova. De repente, um homem pulou das arquibancadas, furou toda a segurança e alcançou o corredor ferido. Este homem era Jim Redmond e ele passou os braços em volta do filho que havia se machucado. "Vamos terminar a corrida juntos", disse o pai, que o escorou durante os metros que ainda restavam até a linha de chegada, enquanto Derek chorava de dor. E assim, pai e filho chegaram ao final, enquanto a multidão em pé aplaudia a altitude do pai e a coragem do filho. Derek não ganhou a medalha de ouro naquela prova, mas terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito e que não o deixaria sofrer sozinho. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte de sua corrida. E este é o Pai Celeste que todos nós temos. Um Pai que nos ama muito para ficar lá do céu somente nos assistindo falhar e cair. Ao contrário disso, Ele quer fazer parte de nossa corrida, correndo ao nosso lado, em cada passo da jornada, até que cheguemos seguros ao nosso lar. Me
gostoso saber que o Deus do Universo quer ter um relacionamento de pai e filho conosco, e Ele quer que estejamos sempre perto dEle. Quando Deus falou com Moisés, Abraão ou com os discípulos, Ele não perguntou: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tinha um plano, e cada um deles fez aquilo que o Senhor ordenou. Passados muitos e muitos anos desde a criação do mundo e o nascimento de Jesus, Deus não mudou, e age assim da mesma maneira até os dias de hoje. Ele não está nos perguntando: o que você gostaria de fazer por mim? Ele já tem um plano, e se deixarmos, Ele é mais do que capaz de fazer a sua vontade em nós e através de nós. Não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. Não é o meu próprio poder, mas o seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu
Com certeza, a melhor coisa que podemos fazer é ouvir a Deus e seguir aquilo que Ele tem para nós. Por mais que pareça que nossos planos sejam sempre os melhores, ou mesmo que achemos que podemos cuidar de nossas vidas, às vezes as coisas não saem como planejamos. E é até difícil de entender por que as coisas não saem da maneira que queremos ou por que de Deus permitir que passemos por determinadas situações. Mas uma coisa é certa, Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer de nossas vidas. Para ouvi-lo, não precisamos fazer grandes manobras, pois Deus está sempre falando conosco, seja através de nossos amigos, vendo as maravilhas de sua criação, ou mesmo vagando em nossos pensamentos. Deus fala com cada um. Quando isso lhe acontecer, pare um pouco e peça a Ele que esteja ajustando a sua vida, dando-lhe sabedoria para entender e motivação para o fazer. Faça os ajustes e veja como Deus trabalha. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele nos deu algo perfeito, onde tudo funciona no seu lugar, na sua devida ordem, com cada parte cooperando com a outra, para que nosso corpo esteja sempre em perfeito estado. Por exemplo, suponha que você está andando nos trilhos de um trem, quando de repente seus ouvidos lhe informam que o trem está se aproximando e está bem perto. Então, seus pés avisam que você corre perigo. Você não sai correndo o mais rápido possível? Nós, corpo de Cristo, temos que aprender a confiar uns nos outros desta mesma maneira. O caminho mais importante para ouvir o Senhor é estar na sua presença orando. Não há substituto para a oração. Não há como estar na presença de Deus e permanecer o mesmo. A oração é um diálogo onde ouvir é mais importante do que falar. Ao orarmos, o Santo Espírito nos conduz à verdade. E verdade não é só um conceito. A verdade é uma pessoa. Orar é conhecer Jesus Cristo, que é a verdade.
conosco através das circunstâncias, tanto as boas como as más. Mesmo ao nosso redor, vemos o mundo se destruir a cada dia mais e mais, e parece que nada é feito para mudar isso. Podemos até nos perguntar: o amor de Deus, vendo tantas coisas erradas no mundo, será que mudou? Não, ele ainda é o mesmo. Em uma cidade como São Paulo, todos os dias ouvimos histórias de assaltos, sequestros e tantas outras barbáries que acontecem. Alguns aqui até já podem ter passado por um assalto, ou até mesmo ter alguém muito doente na família. É nesta hora que nos perguntamos: será que Deus esqueceu de mim? Posso lhe garantir que não. Claro que é muito triste ver alguém próximo sofrendo com algum problema sério de saúde, mas nada do que Deus faz é em vão. Quando você enfrentar circunstâncias como esta, peça a Deus para lhe mostrar o que está acontecendo e o que você deve fazer. Mesmo tendo orado e feito todas as coisas certas, você pode se perguntar: Senhor, acho que não me amas mais. Lembre-se sempre que Deus deu o Filho Jesus para morrer em uma cruz por cada um de nós. Não olhe as circunstâncias e nem questione o amor de Deus, pois este amor foi provado em uma cruz, e isso nunca mudará. Em que morri
cantata me permite falar alguns minutos, bem poucos, 7 minutos e meio, talvez agora só 7. E eu pensei o que poderia falar em um tempo tão curto. E logo me veio à mente, dentre os muitos assuntos possíveis nesta noite, especialmente próximo ao Natal, a mensagem mais importante, proclamada há centenas de anos, que pode mudar a sua vida, que pode fazer diferença hoje e para todo sempre, não até a sua morte, mas para toda a eternidade. Aquilo que você está ouvindo e que ouvirá agora, se você crer nesta mensagem, fará diferença para toda a eternidade. E a segunda coisa que me ocorreu é que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é por isso que eu tenho aqui uma imagem para você guardá-la. Este vaso aqui central representa Adão e Eva, criados por Deus, puros, perfeitos, sem maldade, sem ira, sem ódio, sem sentimento de ciúme, nem de amargura, nem de raiva. Não mentiam, o casal se entendia, sem nenhum pecado, perfeitos, límpidos, claros, limpos diante de Deus, santos. Eles se relacionavam com Deus e Deus com eles. Deus 3 vezes santo, diariamente conversava com eles sem nenhuma restrição, sem nenhum impedimento, sem nada que atrapalhasse este relacionamento. Mas infelizmente esse cenário tão belo terminou e mudou quando lá no coração dos dois iniciou-se a incredulidade. Incredulidade em relação àquilo que Deus tinha dito. Deus dissera a eles para não comer da árvore que estava no meio do jardim. Duvidaram e comeram. A incredulidade, a dúvida em relação ao que Deus tinha dito, provocou neles a desobediência e este ato. O pecado entrou no coração deles. E esta incredulidade e desobediência manchou o coração de Adão e Eva, tornando-os sujos diante de Deus. E a Bíblia diz que por causa deste pecado, eles foram expulsos do jardim, lançados fora desta presença de Deus, e ali distantes, começaram a ter então comportamentos que não agradam a Deus, este Deus Santo. E a vida deles, manchada pelo pecado, trouxe uma barreira entre eles e Deus. Mas a Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a partir de agora este vaso não é mais Adão e Eva, mas é você. É a sua vida diante de Deus, com um coração sujo, um coração pecaminoso, um coração que tem uma propensão, uma tendência a fazer aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia diz que por causa desses pecados estamos separados dele, infelizmente. Mas o interessante é que você e eu, mesmo sendo pecadores, Deus colocou um pensamento, que é o pensamento da eternidade. E mesmo que você queira escondê-lo ou negá-lo, você sabe que a morte não é o fim. Há alguma coisa depois. Tanto é que você, quem sabe, já buscou o que fazer diante de um Deus, de Deus, ou de alguém que você reconhece como sendo o soberano, o Senhor deste universo, da sua vida. E você talvez tenha tentado de diversas formas encontrar paz, encontrar uma solução para acalmar esse pecado e esta culpa que você sente. Adão e Eva também passaram por isso. Eu não sei o que você tem tentado, que soluções você tem buscado para se acertar com Deus, com este peso do pecado que você sente. Esta jarra representa soluções humanas,
Talvez você tenha pensado, quem sabe indo para a igreja, eu vou limpar o meu coração. Quem sabe até você veio aqui nesta noite dizendo, pelo menos uma vez no ano, eu venho à casa de Deus, e assim Ele vai se agradar de mim, e vou merecer o céu, vou merecer estar limpo diante dEle. Talvez você tenha tentado de outra forma, com filosofias, buscando colocar para fora aquilo que talvez você reconhece como maldade, e talvez se nutrindo de coisas boas, entre aspas. Talvez você tenha tentado fazer boas obras. No Natal, quantos adotam uma criança carente e assim estão desejando agradar a Deus e resolver aquele problema interno do pecado e da culpa do pecado e dessa separação eterna de Deus? Vocês conhecem aquela frase antiga, não fumo, não roubo, não faço mal a ninguém, ou uma frase parecida? Por trás dessa frase o que está? A tentativa do homem de ser aceito por Deus e de achar que dessa forma irá encontrar então o favor de Deus. O seu coração mudou com essas tentativas? Continua diante de Deus. Não foi suficiente para clarear o teu coração, para limpá-lo. Você continua cortado e separado de Deus. E muitos têm tentado dessas e outras formas, sem qualquer solução. Talvez a sua consciência um pouco, mas aos olhos de Deus, o seu coração, com estas soluções, continua separado e eternamente perdido. E a Bíblia diz, não por obras de justiça praticadas por você, por mim, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas a consequência do pecado, que é essa morte eterna longe de Deus, precisa ser paga. É este o preço do pecado, estar longe de Deus. Mas Deus não te criou para isso. Deus não te criou para ficar eternamente separado e longe deste Deus que te ama. E é por isso que Ele quer restaurar aquele relacionamento que Ele criou com Adão e Eva perfeito. Ele quer de alguma forma que você viva esse relacionamento e essa proximidade com este Deus 3 vezes santo. E vocês viram na música que acabamos de cantar, cenas da crucificação. E é ali na cruz que o Senhor Jesus pagou o preço dos teus pecados. Você deveria estar naquela cruz, eu deveria estar ali por causa dos meus pecados. Mas Ele disse, eu vou morrer no teu lugar, no meu lugar. E foi assim que Ele fez, um ato de amor. Ali na cruz, Ele provou, Ele demonstrou que te ama, até o ponto então de ter se dado por você, para que aquele preço do teu pecado fosse pago, e foi pago em Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo sofreu muito mais do que apenas fisicamente, mas sofreu esta separação de Deus por causa do pecado. Quando Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ali sentiu este rompimento desta relação com o seu Pai. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo Deus, pelos injustos que somos nós, para conduzir-nos a Deus. Essa foi a obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz. Ele se deu por você, para que você não morra mais, para que você esteja junto dele, para todo o sempre, para toda a eternidade. Não procure mais soluções humanas, não procure mais soluções que não vão resolver a sua situação diante de Deus, mas procure em Jesus Cristo, que ao ter se dado ali na cruz, resolveu o problema. Jesus Cristo é a solução para, diante de Deus, tornar o teu coração limpo, puro, perfeito. E é somente Jesus Cristo que pode transformar o teu coração, a tua vida. Não tente de outra forma. Assim como Adão e Eva foram incrédulos, duvidaram, não creram e sofreram o que sofreram, você também hoje está diante de uma decisão. Esta mensagem é a mensagem que salva, mensagem que limpa o teu coração diante de Deus e te dá acesso a Ele e a vida eterna junto dEle. Se você
crer nesta mensagem, você então gozará desta vida eterna ao lado dele. Se você duvidar, se você não quiser aceitar, também é a liberdade que Deus lhe deu. É a liberdade que você tem de também não querer esta mensagem, não querer crer. Mas saiba que não crendo, você também tem um destino, mas um destino longe de Deus. Para todo sempre longe dele, eternamente separado, onde há a ausência de Cristo, que é a vida. Escolha Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Qual será a sua decisão? Abaixe a sua cabeça, nós vamos prosseguir, mas eu queria que você respondesse para ele: eu creio, ou então não creio. Se você sente, se você reconhece que é pecador diante de Deus, confesse os seus pecados. Não precisa mais pagar por eles, porque Cristo os pagou ali na cruz. Mas diga: Deus, eu sou pecador. Confesso os meus pecados. Reconheço que eu tenho falhado, não tenho te agradado, não tenho feito a tua vontade. Mas eu quero estar limpo. Eu quero que o Senhor me perdoe. Me dá a vida eterna. Eu quero te servir. Eu quero ser o teu filho. Me salva. Eu creio que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode me levar até ti. Me dá a vida eterna. Eu quero este presente gratuito na minha vida. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador que veio a este mundo e que no Natal iniciou este seu plano de ação. Eu creio. Amém. Continue pensando naquilo que você ouviu e nas próximas músicas, se colocando diante dele.
sei que os meus dias estão em tuas mãos, gravados em teus perfeitos planos. Me chamaste em tua presença e me guiou. O Espírito Santo vem me ensinar minha vida a viver em teu querer. Quero atender o teu chamado, quero te honrar, separa minha vida pra ti. Quero ser só enche-me, transforma-me, minha vida dou nas mãos do Oleiro. Chama-me, guia-me, usa-me, renova-me, minha vida dou nas mãos do Oleiro. Tu me chamaste em tua presença e me guiou. O Espírito Santo vem me ensinar minha vida a viver em teu querer. Quero atender o teu chamado, quero te honrar, separa minha vida pra ti. Quero ser só molda-me, enche-me, transforma-me, minha vida dou nas mãos do Oleiro. Chama-me, guia-me, usa-me, renova-me, minha vida dou nas mãos do Oleiro. Molda-me, enche-me, transforma-me, minha vida dou nas mãos do Oleiro. Chama-me, guia-me, usa-me, renova-me, minha vida dou nas mãos do Oleiro. Hoje, na presença de Deus, Ele está abrindo os olhos para que você perceba quem Ele é e o quanto Ele o ama. O amor de Deus é suficiente para que o conheçamos cada dia mais.
Apesar de o mundo apresentar sempre uma outra coisa, lembre-se que no Natal comemoramos o nascimento de Jesus, que veio ao mundo para morrer no meu e no seu lugar. Esta é uma época muito boa do ano, com a família toda reunida em uma noite especial, a troca de presentes, mas não existe amor maior do que o de Deus. Jesus nasceu para que pudéssemos ter vida. E não há vida longe de Deus. Cada um deve carregar a sua cruz, buscar conhecer a Deus, segui-lo por onde for, render graças e exaltar ao Rei dos Reis. Mas a decisão de segui-lo cabe a cada um. Não adianta eu ou qualquer um de nosso coral tomar uma decisão por você. Deus se alegra quando o filho entrega sua vida e não olha para trás. E quem entrega sua vida para Deus ainda tem a certeza de que nunca mais será o mesmo outra vez.